Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta. Nesse vídeo aqui nós vamos entender algumas coisas importantes sobre constelação familiar e sobre os nossos papéis na família e sobre o que está por trás e o que a gente tem que realmente levar em conta, em consideração, ficar consciente para quê? Para a gente agir de uma forma que nos leve para um lugar saudável, faça o nosso sistema ser saudável e faça a gente chegar onde a gente quer chegar, onde a gente precisa chegar. Então eu quero começar aqui. Primeiro vamos falar assim, vamos entender que cada coisa neste mundo tem função, tá? Tudo tem função. Um objeto tem função, animais têm função, a natureza tem função, o clima tem função e também nossos papéis dentro da família têm funções. Nós temos funções, a gente desempenha algumas funções. Então vamos entender. Função de mãe. Qual é a função de mãe? Resumindo, básico: cuidar. A mãe cuida do filho, a mãe tem a função de ser responsável pela segurança do filho, ela dá segurança para que aquela pessoa possa crescer. Ela está por trás, né, para que a pessoa consiga crescer em segurança, tendo as suas necessidades que ela não consegue fazer sendo atendidas. De uma certa forma, a mãe e o pai, né, tem essa função, mas mais a mãe. E dentro do pensamento sistêmico, a mãe tem esse papel, essa função. A mãe, quando ela percebe que a criança já está grandinha, ela também tem a função de começar a criar aquela criança para a sua independência. Ela vai encaminhar, né? E vai ensinar aquela criança a se cuidar, tá? Então, esse é o papel da mãe. Função da mulher, né? Porque pensa só, a mulher ocupa vários papéis: esposa, mãe, amiga, funcionária, trabalhadora e mulher e etc. Função da esposa, tá? Mulher que ocupa a função da esposa. Qual é a função da esposa? Dentro da troca com seu marido é ter um relacionamento sexual afetivo, onde ela vai trocar dentro dessa relação e juntos, né? Porque a esposa ela existe somente dentro dessa relação. Juntos eles vão servir a vida, né? Então, o papel da esposa também é servir a vida, servir um fruto, doar um fruto junto com o seu esposo. Então, essa é a função. Guarda isso, porque eu quero que você seja capaz de analisar o nosso exemplo, tá? Outra coisa que eu quero dar ênfase aqui, função da vida. A gente falou no vídeo passado de constelação, se você não viu, veja lá. Função da vida elementar, essencial: expandir a nossa capacidade de amar. Então, a gente que somos seres que nascemos somente tendo a capacidade de amar a gente mesmo, a gente só reconhece a nossa própria existência quando a gente é um micro bebê, né? E a gente vai evoluindo essa capacidade, a gente vai adquirindo a competência de perceber a mãe, de amar a mãe, depois de perceber o pai, que é o primeiro diferente. E ele ama o pai, depois ama os irmãos, ama os familiares próximos, depois vai amando os amigos e vai assim, até a ponto. O objetivo é que você seja capaz de expandir o seu amor ao diferente, a tudo e todos, e no sentido da troca, né? E aí aqui vamos entender isso, porque quando eu entendi isso, minha vida foi antes e depois, no sentido de comportamento. Como que eu amo o outro? Eu amo o outro quando eu deixo o outro me ver, ou seja, quando aquilo que eu sou boa, o meu talento, eu ofereço para o outro. Então, eu amo o outro em serviço, mas eu amo o outro, talvez principalmente quando eu sou capaz de ir ao encontro do outro. Porque talvez o outro seja a minha maior possibilidade de expansão da minha própria consciência. Porque quando eu realmente me abro para o universo que é o outro, nós todos somos seres individuais, seres únicos. E quando eu entendo que eu tenho ao meu lado pessoas que são seres únicos, histórias únicas, experiências únicas, únicas formas de olhar o mundo, eu me abro para conseguir
botar o óculos dele e olhar com os olhos dele. Eu me abro para tentar calçar os sapatos do outro. Eu me abro para tentar entender qual é a dor, a angústia, né? E quais são os louros do outro, né? Nossa, quais são as dores e as delícias do outro, né? As alegrias que talvez eu nunca vá viver na minha vida, né? Mas a alegria que existe na experiência do outro. Então, quando eu me abro para a experiência do outro, eu, de alguma certa forma, eu experimento esse outro e isso me traz uma grande possibilidade de expansão de consciência. E eu insisto aqui que essa é a coisa mais importante de entender, porque quando o ser humano tiver clareza disso e realmente colocar em prática, o mundo acaba a guerra. Porque mesmo aquela pessoa que eu mais odeio, talvez ela seja a minha maior expansão de consciência. E quando eu entendo a importância da expansão da minha consciência como sendo o meu objetivo de vida, então o outro é um presente para mim, né? Os mestres, tem um mestre budista que fala isso, ele fala assim, quando perguntaram para ele, que ele andava com 2 discípulos que eram pessoas muito difíceis. Os monges budistas escolhiam como discípulos em tempos, né, em outros tempos, as pessoas mais difíceis do vilarejo, né? E aí alguém chegava lá e falava assim: "Pô, mestre, por que você escolheu justo ele para andar com você?" E o mestre dizia: "Porque é exatamente ele que vai me ensinar o que eu mais preciso aprender." Então, o nosso maior desafio é a nossa maior possibilidade de mudança. Vamos entender isso assim, ó. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, uma designer, eu acho que ela é londrina. E ela, o trabalho dela, certa altura da vida dela, ela começou a viajar o mundo procurando artesãs, né, para ela divulgar o trabalho. Então ela procurava artesãs de cestos de palha do Uzbequistão. Ela ia lá e começava a divulgar o produto dessas artesãs, né, para o mundo dela, com o Instagram dela, para o mundo dela. E hoje em dia o Instagram dela é assim muito grande, um grande sucesso. As coisas que ela divulga são muito bonitas. Eu sigo essa tribo de mulheres que fazem essa palha colorida, é muito bonito. Mas essa mulher, quando ela faz isso, esse movimento, além de estar ajudando, porque ela ajuda essas mulheres a se organizarem as leis trabalhistas, questões ambientais, jurídicas, ela meio que estrutura essas artesãs para poderem, né, irem para o mundo e ela divulga, então ela vende produto e faz esse trabalho crescer. Mas ela faz isso também divulgando como foi a história dessa tribo, o que é feito com esse produto. Ela divulga a cultura, o olhar, a história, a experiência. Então, quando a gente entra em contato com essa tribo, a gente tem a experiência do outro. E a partir desse momento, você nunca mais é o mesmo. Se você realmente tentar sentir, tentar experimentar um pouco desse outro, você não é mais o mesmo, ainda mais se você for cada vez, né? Se você for lá e compra o produto, entende a história daquele produto, você cresce. Nessa relação você cresce. Então, é esse que é o movimento sistêmico que a vida está aí pra gente, né? Às vezes, do nosso lado, nós podemos ter uma expansão de consciência que a gente não imagina, porque nós somos ao contrário, nós temos uma tendência a não querer olhar o outro, a gente quer que as pessoas pensem e sintam e sejam como a gente gosta do semelhante, do igual, a gente não gosta do diferente, a gente é xenofóbico, a gente é bairrista, o ser humano tem muita dificuldade, talvez porque a gente tenha aí um resquício de manada, não sei, uma coisa meio primitiva do nosso comportamento, aonde a gente existe em tribos, em grupos, né? Uma coisa mais primitiva, mas o fato é que evoluir, a evolução tem a ver com a capacidade de ir trocando, experimentando o outro, quanto mais diferente ele for, né? E quando você começa a colocar em prática isso, e eu falo até aqui, eu posso até dar um depoimento meu como médium, né? Porque
Acho que a mediunidade e as pessoas que são ator e atrizes, eles têm uma experiência assim do outro mais profunda, né? Porque às vezes eu consigo entrar em contato com alguma consciência que se aproxima espiritualmente, e é muito interessante porque eu sinto o que ela sente, eu penso como ela pensa, eu meio que reconheço aquele universo de um jeito muito perto, mas ainda consciente de que não sou eu, né? Então essas experiências quando eu tenho de mediunidade, de ver o outro muito perto de mim, eu viro outra pessoa. E quando eu volto, eu sempre falo assim, gente, é muito interessante porque eu jamais pensaria o que aquela pessoa pensa nessa situação. Eu jamais senti o que essa pessoa sente. Então é muito quando eu consigo realmente experimentar os sapatos do outro, é muito enriquecedor, certo? Mantenha isso em mente a próxima vez que você for no restaurante, olhar para alguém e falar, nossa, sabe? A gente tem uma tendência a virar os olhos para o diferente. Mude o seu olhar para, nossa, aqui talvez eu possa me transformar, expandir a minha consciência como eu jamais pensei em expandir, certo? Bom, dito tudo isso, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa sobre função. A função da vida, a função da mãe. Nós também temos a função de amadurecer nessa vida, certo? Estamos dentro da experiência sistêmica, onde nessa experiência, os desafios que surgem colocam a gente a possibilidade de superação, de transcender o desafio, mas para isso a gente precisa viver o desafio. Então é aquilo que eu falei. A gente tem um vínculo com a nossa família, depois a gente secciona e tem que fazer um novo vínculo, né? A gente tem que, por exemplo, ter uma relação conjugal e aí você tem que conhecer uma pessoa, se relacionar mais intimamente, é desafiador, você tem que mudar, você tem que aprender, se adaptar, né? Construir vínculo. Você tem filho, você precisa aprender a nutrir, você precisa aprender a suprir, você precisa desenvolver responsabilidade, maturidade. Então, o sistema e as fases do sistema, as fases da vida, possibilitam pra gente experiências de amadurecimento. Quando? Quando é desafiador, quando dói, quando eu tenho que ir pro novo, né? Isso eu também quero que você guarde. Isso, era isso que eu queria falar aqui sobre função. Vou dar os 2 exemplos agora, então. Primeiro exemplo, uma moça que eu atendi. Ai, tá meio escuro. Hoje tá escuro aí porque já é um horário escuro. Já tá sem sol, entendeu? Então vai ficar mais escuro esse vídeo. Eu atendi certa vez uma moça, né? E ela me relatava a seguinte história, que ela tinha tido um filho deficiente e que a partir do momento que ela teve esse filho deficiente, ela precisou dedicar muito mais tempo para esse filho. E aí, pelo relato dela, o que ela fez? Se encerrou nesse núcleo, se fechou ali, construiu um casulinho ali e esse casulinho ficou muito confortável para ela, né? E aí aqui também vale uma ressalva para as mamães do mundo, né? Às vezes a mãe chega na terapia ou chega em qualquer lugar que ela for reclamar, ela chega com a frustração de falar, nossa, eu fiz tudo para o meu filho e agora é isso que eu ganho, né? E aí, assim, gente, quem mandou você fazer tudo pelo seu filho, né? As mães muitas vezes se apaixonam pelo papel de mãe, se perdem no papel de mãe e se esquecem que elas têm outras funções na vida, né? Elas abrem mão das suas outras funções, elas mergulham no papel de mãe e quando elas acordam a vida passou. Quando elas acordam, às vezes elas não estão querendo deixar o filho, liberar o filho, elas acham uma ilusão de que elas vão ser para sempre mãe, né? Que a partir do momento que você virou mãe, você vai ser para sempre mãe. Então, assim, quando acorda é chocante e elas acabam estando num lugar de muita frustração e solidão. Então essa mulher, ela
ela fez isso, ela dedicou a vida dela ao filho. E, de certa forma, se a gente for pela lógica, né? Se você for pensando assim por cima, você fala, é compreensível. É compreensível. Mas, o que que aconteceu? O que que ela relatava? A partir do momento que ela teve que cuidar desse filho e ela cuidou desse filho dedicando tudo dela para essa relação, construindo um casulinho fechado nessa relação, o casamento dela acabou. E aí ela fala assim, pô, meu marido ele nem se esforça para ajudar, para tentar fazer parte, né, para ajudar a gente, nada, ele simplesmente não faz mais parte do caso, só que ele continua em casa, né? Esse homem tá lá. Só que ele não faz parte da relação delas. E aí ela não percebe qual é a responsabilidade dela na forma como ela conduziu as coisas. Então é muito importante que a gente tenha consciência dessas questões sistêmicas para a gente saber se posicionar da maneira correta dentro da nossa família, dentro dos nossos papéis, né? Porque, veja bem, essa mulher que se dedicou a essa criança absolutamente, criou esse vínculo onde o fato dela ser necessária para essa criança e o fato da preocupação dela de não dar conta da felicidade dessa criança fez com que ela tenha dedicado toda a atenção dela para essa criança, acabou negligenciando a relação dela com o marido. Então ela abandonou a função de esposa e vestiu somente a função de mãe, absolutamente. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso pelo que eu falei, às vezes porque é muito confortável se sentir necessária. Então, a partir do momento que foi confortável afetivamente para ela ficar lá ela era necessária e lá também ela podia estar sempre supervisionando se essa criança ia, como que eu digo? Porque assim, geralmente uma mãe que tem um filho deficiente, além de se sentir culpada, ela tem muito medo daquela criança passar por dificuldades, ela se sente responsável, né, pela felicidade daquela criança. Então ela assumiu, ela falou, agora eu vou ficar 24 horas dando a minha atenção para essa criança, para que ela não sofra, para que eu possa repor o dano, né, gerado, e aqui eu também sou necessária. Então é uma relação simbiótica que se nutre, né? Só que qual é o problema? Encapsulada, né? É uma relação que, ao contrário do que a vida propõe, da expansão, a relação se fecha, se encerra nela mesma, fica um casulo e vai contra a proposta do pensamento sistêmico, que é a evolução, né? Das relações e do outro, sem expandir para o outro. Eu me fecho no meu núcleo familiar. E aí agora então vou falar um outro exemplo para a gente também pensar outra questão sobre o núcleo familiar. Essa semana mesmo, né, tava conversando aí, falaram assim, nossa, tem uma família que essa família ela é tão unida, que quando uma pessoa arruma trabalho em outra cidade, a família inteira larga tudo e vai junto, se muda com eles. E quem olha de fora fala, nossa, que bonito, porque todo mundo abre mão da sua própria vida um pelo outro. E eles seguem junto nas festas, na fase boa, na fase ruim. E quem olha de fora fala, nossa, é muito bonito. E é mesmo, é muito bonito, porque né, o ser humano tem uma tendência mais a um querer matar o outro do que querer ser amigo, né? Então, por um lado, é muito bonito. Por outro lado, baseado em tudo que a gente falou aqui no começo, não sei se é muito saudável do ponto de vista sistêmico, né? Porque, mais uma vez, são pessoas que se encerram, se fecham num casulo nas relações conhecidas, no semelhante, no familiar. Eu fico lá e eu dedico mais tempo do que eu deveria a essas relações, ou melhor, eu só dedico o meu tempo a essa relação. Todo o meu foco e atenção fica aqui. Eu me alimento aqui e aqui eu fico pro resto da minha vida. Só que isso, mais cedo ou mais tarde, traz alguma consequência sistêmica. No caso da moça, o casamento dela não tinha. Existe alguma possibilidade do casamento dela não ter acabado?
eu te pergunto, a partir do momento que uma mulher dedicar toda a sua atenção para uma criança, né, esquecendo que ela mesma tem que ter suas metas, que ela mesma está jogando com outra dupla, que ela deveria estar construindo a sua própria vida, sem também depositar expectativas nesse filho, sem depositar necessidades afetivas nessa criança, deixar que essa criança cresça para ser independente e siga, independente se tem deficiência ou não, né? O deficiente, claro, sempre vai precisar de mais atenção, mas ainda assim, o papel da mãe é tentar tornar aquela pessoa o mais independente possível e nunca formar um tipo de vínculo que não é saudável, porque não é o papel da mãe formar um vínculo afetivo com o filho. A mãe tem o vínculo afetivo com o pai, e isso precisa ficar muito claro sempre para os filhos. Mesmo que essa mãe tenha se separado, mesmo que seja uma mãe solteira, é importante sempre o pai também, tá? Se o pai é solteiro e cria os filhos, é importante que eles deixem claro para os seus filhos que eles são pessoas que as necessidades afetivas deles, eles vão sempre deixar um espaço em branco para formar uma nova dupla, para suprir com alguém. E não é o filho que vai assumir esse papel, né? Porque isso adoece o filho. Isso prende o filho e isso impede que o filho forme seus vínculos. Então, a partir do momento que uma mãe, claro que a gente, mais uma vez, a gente sabe que não é intencional, mas a partir do momento que uma mãe faz esse vínculo muito afetivo com uma criança, ela deixa o vínculo com o marido, ela não tá dando atenção e energia suficiente para esse outro vínculo, naturalmente acaba, se desfaz, né? Então, tá na nossa mão construir isso. Mas voltando pro exemplo da família. Essa família que de fora é tudo muito bonito, quando a gente pensa quais os problemas sistêmicos disso, a gente consegue ter clareza. Estão encerrados, fechados em si mesmos, ou seja, não estão fazendo esse movimento de expandir, de ir ao encontro do diferente, né? Para a sua própria expansão da consciência. Eles ficam presos no vínculo afetivo, da nutrição. E veja bem, em nenhum momento eu estou dizendo que a família e as nossas relações íntimas são menores que as relações com o outro, com o diferente. De maneira nenhuma, talvez sejam até maiores, tá? É o lugar onde a gente vai se nutrir, onde a gente vai se doar, vai apoiar, aonde a gente tem que sim se comprometer com esse núcleo familiar e estar lá presente, construir esse laço, alimentar esse laço, tudo isso é importantíssimo. A questão é prioridade. Por quanto tempo? Quanto tempo do meu dia, da minha atenção, da minha energia eu coloco aqui? Certo? Então vamos pensar assim, aqui eu devo colocar mais um espaço do fim de semana, o espaço das férias, das festas, né? Eu deixo para o meu núcleo da nutrição. Então, o meu coração vai para esse lugar no momento das férias, das festas, do fim de semana ou do fim do dia, né? No fim do dia eu faço essa reunião. Mas na maior parte da minha vida, né? Nos dias do ano, ao longo do dia, nos dias de trabalho, o meu movimento deve ser ir ao encontro do diferente, servir o diferente, experimentar o diferente, os gostos, os sabores, os sapatos, as dores e os óculos dos outros. Enfim, gente, certo. Quando eu não faço isso, eu tô preocupada com o tempo, mas assim, quando eu não faço isso, e aí eu fico naquela coisa, um familhão que vai crescendo e que só se comunica entre eles, só se olham, só se abrem para si mesmos, aí as noras vão sendo acopladas, os filhos vão tendo filho, o que acontece? Aqui você começa a ter um problema dos papéis de cada um. Né? Então, aquilo que eu falei no começo, se eu sou uma pessoa que primeiro eu sou filha, depois eu cresço, secciono, vou aprender a ser mãe, vou aprender a viver sozinha, vou aprender o que é estar distante da família, vou construir uma outra família e assim eu aprendo as etapas da vida. Quando eu tô dentro daquele núcleo que nunca se desfaz, que para onde um vai todo mundo,
os papéis nunca são exercitados. Então, o filho nunca deixa de ser filho, a mãe nunca deixa de ser mãe. E aí, quando nascem os netos viram filho da avó, porque a avó que vai cuidar da roupa, vai cuidar da comida. A mãe que devia ser mãe não vira mãe, continua sempre filha, no meio vira irmã. O genro, que era para na verdade estar assumindo a sua família, desenvolvendo aí essas habilidades e as dificuldades, né, de ter da independência na sua família, acaba entrando como um agregado, vira filho também da sogra. Então, os papéis dentro dessas famílias que só vão inchando e fica todo mundo no mesmo lugar, ninguém consegue exercer o seu papel e ninguém consegue amadurecer dentro do seu papel, certo? Então, as coisas acabam ficando... A criança continua sempre criança, a mãe nunca tem que passar pela dor de deixar o filho crescer, e aquilo que poderia ser um amadurecimento emocional nunca acontece. Esse é um problema. Não se abrem para o vínculo com o outro e ficam nesse movimento encerrados em si mesmos, né? Então, aquilo que parece muito bonito acaba não sendo sempre assim, acaba não sendo muito funcional dentro do pensamento sistêmico. E eu não posso fazer mais de meia hora, o vídeo vai acabar, mas eu vou continuar falando disso em próximos vídeos. Eu espero que já tenha trazido alguma lucidez, alguma consciência esse vídeo para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.